Fala galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, na aula de hoje nós vamos estar estudando sobre o gênero textual romance e suas características, né? Nós temos aí na capa duas imagens importantes, que é a primeira, que é a imagem da capa, né, do romance O Mulato, de Aloysio de Azevedo, e a segunda é Longe dos Olhos, que é um romance, uma reescrita, né, do clássico por Ivan Jaffe. Nós temos aí esse clássico da literatura e uma linguagem um pouco mais atualizada. Na verdade, Ivan Jaffe ele conta uma história em que existem aspectos desse romance aqui, né, do Mulato de Aloysio de Azevedo, mas ele não trata necessariamente do romance uma linguagem mais simples. Ele conta a história e aborda também sobre o romance. Mas vamos dar sequência. Romance muito bom, né? Longe dos Olhos, e um outro romance excelente é O Mulato de Aloysio de Azevedo. Quem puder ler, né? Algum dia vale a pena. O que é romance? Então, pessoal, nós temos aí. Embora a palavra romance seja muitas vezes utilizada para designar uma experiência de cunho amoroso, quando se trata de literatura, sua definição é outra, né? Então, quando a gente ouve a palavra romance, viver um romance, vivi um romance, estou em um romance, a gente está falando de relacionamento amoroso. Mas quando você fala assim, eu vou ler um romance, você está falando do maior gênero textual que existe, que é o livro romance, o gênero literário que se utiliza das modalidades textuais narração e descrição, e apresenta uma história completa composta por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. Então você vai ter aí, né, a descrição desses personagens, a descrição desse ambiente e a narração dos acontecimentos. Com linguagem variável, o romance ele pode mesclar aí, né, o fictício com a realidade. No Brasil existem autores, os principais autores, né, como Machado de Assis, Jorge Amado, Graciliano Ramos, dentre outros e outros e outros, que vai ter também o seu papel importante na literatura e cultura brasileira. Quais os tipos de romance? Nós temos o romance histórico, que é marcado, né, pela que é marcado pela época, ou seja, o escritor ele vai destacar a vida, os costumes de uma determinada época da história. Está entre os que mais utiliza a, a união entre ficção e realidade. Então nós vamos ter no romance histórico, né, uma representação de aspectos da história de uma determinada época. Quando o historiador vai pesquisar sobre o acontecimento histórico, ele muitas vezes recorre aos romances da época porque lá vai ter, né, algum aspecto que ele está pesquisando ali para confrontar as ideias. Nós temos o romance romântico, que é um tipo de romance que vai ser caracterizado pelo idealismo, pelo heroísmo, pelo amor a alguém, né, o relacionamento amoroso entre um casal, o amor à pátria, e vai ter essa constância aí na luta entre o bem e o mal na narrativa. Nós temos o romance realista, que ele é caracterizado pela crítica social, às instituições políticas, religiosas, familiares, né? As instituições sociais de forma geral. O romance realista vai tecer uma crítica social aí a essas instituições. Ele vai atacar o preconceito, ele vai atacar a pobreza, ele vai atacar, né, aspectos da corrupção política, e é muito interessante esse romance. Inclusive, né, nós temos aí o romance O Mulato, que ele é bem realista. Quem já leu sabe que ele é bem realista. Nós temos o romance naturalista, que apresenta oposição ao romance romântico. Ou seja, no romance naturalista, a vida vai ser tratada de forma mais comum, de forma mais natural, não vai ter aquele final feliz, né?
não vai ter aquele aspecto de relacionamento amoroso, sofrimento e final feliz. Não, ele vai contar a vida como ela é. Ele vai ter os aspectos lá das convicções sociais, das convenções sociais, e explora personagens comuns, a natureza humana e aspectos da descoberta científica. Então, o romance naturalista vai trazer aí essa visão, né, de mundo, essa visão de evolução científica do mundo, essa visão de convenções sociais, essa visão de personagens comuns à natureza humana, esse aspecto natural da nossa vida, do cotidiano das pessoas. Nós temos o romance modernista, que é um protesto, uma revolução, uma inquietação social. Ele tece, né, uma forte crítica à sociedade e suas convenções, explorada ao extremo, certo? Então ele explora as convenções sociais ao extremo. Então ele vai tratar também ali, né, de problemas que o romance realista trata ali sobre as convenções da sociedade, da política, da família, da religião. Então ele vai trazer isso aí à tona em forma de protesto, em forma de crítica. E nós temos aí o romance contemporâneo, que ele é marcado pela assimilação da própria estrutura da relatividade, da perspectiva, da consciência, do contexto, do espaço e do tempo. Então nós vamos ter um romance baseado nas vivências, né? No contexto histórico da atualidade. Então é um romance contemporâneo aí, os romances atuais. Nós temos aí, né, o romance O Mulato, de Aloysio de Azevedo, que nós já falamos um pouco sobre ele. A primeira imagem é uma edição mais antiga e a segunda é uma edição mais atual, embora tenha outras edições, né, bem mais atuais. O livro conta a história de Raimundo. Raimundo era mulato, né, filho de escrava negra com um homem de cor branca. Ele se apaixona por uma moça branca, Ana Rosa, filha de um comerciante local. Aloysio Azevedo não poupa críticas à sociedade, à escravidão, à hipocrisia e aos maus padres. Então, o que nós temos aí? Nós temos aí um romance com características realistas. Nós temos esse romance não poupando essa crítica aí, né? À sociedade, à escravidão, à hipocrisia, à política da época. Então ele vai atacar. Então nós temos aí o grande caso, né? Do menino mulato, do menino moreno, do menino que é filho de branco com negro e se apaixonou por uma moça branca. Então no que isso iria dar, né? Naquela época o preconceito iria estar estampado aí. Então, o romance Mulato vai tratar dessa questão de escravidão, preconceito, e Aloysio de Azevedo trata isso de forma bastante clara, bastante crítica. É um romance excelente. Nós temos aí um romance um pouco mais contemporâneo, né? Que é o romance Depois daquela Viagem. Depois daquela Viagem é um livro, né? Na verdade, ele é mais uma autobiografia da escritora Valéria Piazza Polizzi, ou Polizzi. Esse romance, que tem características de autobiografia. Por que autobiografia? Porque ela vai contar a história dela mesma, que ela vivenciou. Então nós temos o romance abordando aspectos da realidade. Esse romance não vai trazer aí um aspecto fictício, né, para a gente. Ele vai contar uma história real, uma história verídica. Então, Valéria, aos 16 anos, né, ela contraiu o vírus HIV. Né? A coragem e a luta da autora acabaram por torná-la um símbolo de sobrevivência para os portadores do vírus aí, do vírus HIV. Imagine a quantidade, né, a quantidade de pessoas que observavam
que a observavam e a julgavam, né, de forma preconceituosa. E ela estava apenas com o vírus, né? Hoje ela, olha só o tanto que ela viveu, né? Com 16 anos ela contraiu o vírus HIV e hoje, com 43 anos, ela cuida dos pais. Na verdade, ela se casou, ela se tornou uma pessoa muito feliz, né? Foi batalhadora, venceu o preconceito, venceu a doença. Ela não foi curada porque a gente sabe que o vírus HIV, né, quando ele se manifesta no organismo, não tem cura. Então ela tem que se cuidar para conseguir viver. E hoje, com 43 anos, ela cuida dos pais e faz meditações. Sua história já vendeu mais de 300 mil exemplares e foi editada em diversos países. Ou seja, essa obra de Valéria foi traduzida para diversas outras línguas, né? E vendida mundo afora. Vamos lá? Nós temos aí, gente, Júlio Verne, que é um escritor, foi um escritor francês. Júlio Verne escreveu vários livros, dentre eles nós temos aí, né, Viagem ao Centro da Terra, nós temos a Ilha Perdida e nós temos 20.000 Léguas Submarinas, que é uma obra espetacular de Júlio Verne. Em 20.000 Léguas Submarinas, Júlio Verne concebe um submarino, o Nautilus, completamente autônomo do meio terrestre e movido somente a eletricidade. O engenheiro e dono do tal feito é o capitão Nemo, que, com sua tripulação, cortou qualquer relação com as nações e com a humanidade. Vivem somente do que o mar lhes dá. Então, gente, essa obra aí, né, de Júlio Verne, ela trouxe um aspecto da Revolução Científica. Ele descreveu o submarino, né, mesmo antes da fabricação de um submarino. Ele fez toda a parte, descreveu toda a parte da arquitetura, né, da arquitetura do submarino, e o submarino nunca tinha sido feito, produzido e muito menos funcionado. Nós temos aí mais de 100 anos que Júlio Verne morreu e nós temos as obras dele ainda vivas aí, divertindo muita gente pela sua imaginação. Então, gente, se nós observarmos aí esse livro de Júlio Verne, ele vai trazer uma visão mais naturalista, né, do romance naturalista. As obras de Júlio Verne são espetaculares. Recomendo todas as obras dele, vale a pena ler. Principalmente para o público adolescente, né? Vale a pena ler. O Mulato é uma leitura um pouco mais adulta, mas nada impede, né, que o adolescente leia. O clássico tem leitura rebuscada, né? Muita palavra que não se utiliza mais na atualidade. Valéria escreveu, depois daquela viagem, uma linguagem simples e prática. É uma linguagem gostosa de se ler, você compreende com facilidade. E o livro de Júlio Verne, ele traz uma diversão, uma aventura, né? É muito interessante o livro dele. Então, gente, nós temos aí, né, o gênero romance, é o maior gênero que existe na literatura. Depois do romance, nós temos a novela, aí depois vai se decrescendo, né, para o conto, depois nós temos a crônica, e aí segue os causos, os contos menores, e vai seguindo aí com mais informações. Então, por hoje é só. Eu espero que todos vocês tenham compreendido a aula e até breve.